Olá, meu povo, sou eu aqui de novo, o Dalo, e vim mais uma vez fazer um vídeo para vocês. Nessa terça-feira, dia 29 de setembro, eu amanheci trabalhando, eu trabalho de noite, e então de manhã eu fui para casa e conversei com meu pai pela última vez. Então eu fui dormir e descansar. E a minha mãe cuidou dele. Próximo do meio-dia, a minha mãe me acordou dizendo: "Filho, o teu pai dormiu." E eu, ainda anestesiado pelo sono, pensei: que bom que ele dormiu, pois enquanto ele está dormindo ele não sente dor. E então a minha mãe, vendo que eu não reagi, ela disse: "Mas eu acho que ele dormiu para sempre." E então eu entendi a mensagem. Eu levantei, respirei fundo e fui até ele. E vi que ele já não respirava. Então eu coloquei a minha mão no peito dele e constatei que o coração dele já não mais batia. Percebi que os olhos dele estavam um pouquinho abertos. E eu fechei os olhos dele. Meu pai havia fechado os olhos para a existência. Como toda a família do meu pai, com exceção de mim, está no Paraná, e eu vivia com meu pai em Santa Catarina, eu liguei para uma das minhas sobrinhas para avisar a ela da morte dele e pedi que ela avisasse todos os parentes. E ela assim o fez. Quando então foram avisar um dos meus irmãos sobre a morte do meu pai, encontraram ele já adormecido, mas ele também havia dormido para sempre. Quando encontraram ele já estava morto. Quando eu cheguei na funerária para organizar o funeral do meu pai, recebi a notícia dessa mesma sobrinha de que esse meu irmão havia morrido. Acho que nunca duas pessoas se trocaram notícias tão ruins em um período tão curto. O meu irmão, segundo os médicos, faleceu de infarto. E o meu pai já era velhinho e estava bem doente. E eu imaginava que ele não duraria até o final do ano. E tudo indica que ambos morreram durante as 11 horas da manhã. Eu confesso para vocês que eu não tinha um vínculo emocional com esse meu irmão, pois todos os meus irmãos são filhos do primeiro casamento do meu pai. Eu sou o único do segundo casamento. Todos os meus irmãos sempre moraram no Paraná e eu sempre morei em Santa Catarina, então a gente não teve uma convivência. Esse meu irmão eu vi apenas uma vez na vida, e quando eu vi ele, que a gente esteve juntos, eu era criança e ele já era adulto. Então o meu sentimento é mais pela dor da minha família que está lá no Paraná, pois eu convivi com meu pai 32 anos e o meu pai já era velhinho e eu já imaginava que isso ia acontecer. E a minha família conviveu com o meu irmão e, como ele tinha apenas 51 anos, eles foram pegos de surpresa. Então, a dor deles eu tenho certeza que é bem maior que a minha. Então eu sinto mais por eles. Em especial pela minha irmã Marli, que é uma pessoa extremamente sensível. E então, analisando essa situação de forma agnóstica,
eu encontro duas fontes de consolo. Do ponto de vista agnóstico de que a morte é o sono eterno, o consolo é saber que nenhum dos dois sofreu pela morte do outro, pois meu pai não ficou sabendo da morte do filho e o filho não ficou sabendo da morte do pai. Já do ponto de vista agnóstico, que a vida pode continuar, eu imagino poeticamente que o meu pai abandonou seu corpo e então se despediu de mim, que ainda estava dormindo, e foi até o Paraná e se despediu dos meus outros 2 irmãos e então foi até esse. E sendo que esse meu irmão era o que tinha saúde mais frágil e que quando ficava doente, mesmo meu pai sendo idoso, viajava daqui para lá para cuidar dele, pode ser que meu pai tenha dito: filho, eu não vou mais poder te cuidar. Vem comigo, vamos juntos, vamos cuidar um do outro. E esse meu irmão respondeu: sim, vamos. E os 2 então seguiram juntos lado a lado para a eternidade.